Todos os horários estão cheios de crianças, graças a Deus, e famílias, então eu posso começar dando o exemplo que os papais e mamães vão reconhecer. A criança está muito quietinha num canto, olhando para você com o olhinho do gatinho do Shrek, e aí você já vira e fala assim, aprontou. Alguma coisa de errado fez. Geralmente não falha, né? Está muito quietinho, com um sorriso meio Mona Lisa, né? E aí você sabe assim, já chega perguntando, o que você fez? Essa estrutura na criança chama-se o início de um processo que na vida adulta é uma profunda angústia existencial, se chama remorso. O remorso acontece porque a criança já fazendo o processo de introjetar, de tomar para si aquilo que em Freud vai ser chamada a estrutura do id, do ego e do superego, né? O eu, o instinto e a moral, já sabe o que é certo e o que é errado, permitido, proibido, o que é feio e o que é bonito. E essa estrutura está todinha aqui desenhada no capítulo 2 e 3 do livro do Gênesis. Mais uma vez, não é inoportuno e é excelente repetir e insistir para nós católicos, a tradução, aliás, a interpretação do texto bíblico não é uma interpretação ao pé da letra, portanto a história do Gênesis não é um fato jornalístico, não é um fato acontecido, não são lugares que existiram, não são personagens reais, assim como um dia a gente viu, quando ainda tinha tempo para ver, Discovery Channel, com aquela reportagem assim, esta noite no Discovery, a reportagem sobre os vestígios da Arca de Noé, onde terá sido o Jardim do Éden. Aquilo é uma perda de tempo. Você não precisa procurar onde foi o Jardim do Éden, porque todo o escrito bíblico é um escrito em linguagem metafórica. A preocupação do escritor sagrado não é contar uma história como um fato, como se conta a história da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e a França, ou se conta a história da Guerra do Paraguai, mas um texto que oferece o ensinamento. Portanto, a metáfora do jardim, o Éden, é a metáfora da nossa vida, da plenitude da nossa vida. Adão e Eva, os primeiros homens e mulheres, metáfora do humano de cada um de nós. E nesse recorte que estamos aqui hoje, capítulo 3, versículos de 9 a 15, precede esse recorte o que Deus pediu na intimidade da sua relação com o ser humano. E essa era a grande ideia, sem o pecado, a relação entre homem e Deus é direta. No capítulo 2 se lê um versículo que diz, o homem, Deus passeava no jardim do Éden com o homem e a mulher. Essa intimidade foi cortada aqui no recorte desse texto de hoje, capítulo 3. E Deus diz, do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não devem comer. Me refiro mais uma vez, como gosto de fazer sempre, aos que são aqui operadores da psicologia e da psicanálise, essa é a metáfora do interdito fundamental. A metáfora do interdito que te faz humano, te diferenciando da infância primordial, né? E aqui então, quando o homem desobedece, não escuta, nasce o pecado. Portanto, o pecado de origem, ou pecado original, é isso, não escutar a Deus. Então, o interrogatório começa assim, onde estás? Adão respondeu, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. A nudez de Adão não é a nudez do corpo. A nudez do corpo é linda,
nossos amigos indígenas moravam nus no Brasil, outros aborígenes e povos originários das regiões tropicais também ficavam nus. O corpo é lindo. Nas representações artísticas ao longo da história, sempre se colocou uma figueira, uma folha de figueira na frente, porque depois desse trecho, homem e mulher se cobrem, mas essa nudez é a nudez da consciência. A nudez do corpo, nossos genitais, são lindos e maravilhosos, são criação de Deus, e são perfeitos, como o nosso corpo inteiro é perfeito. A nudez aqui é a consciência foi rasgada e desvendada diante da onipotência de Deus. Equivale ao que a gente faz assim com a criança. Te peguei no flagra. E a pessoa fica vermelhinha de vergonha. E aí Deus disse: quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore cujo fruto te proibi? Adão não assume, diz: a mulher que me deste foi ela que me deu. Depois Deus vai à mulher. A mulher diz: foi a serpente que me deu. Aqui está então a estrutura fundamental. O pecado rompe uma estrutura de origem em que nós deveríamos assumir a responsabilidade por nossas ações. Em metáfora, dizemos que o pecado, portanto, nos permanece guardados e represados na nossa infantilidade. Assim como a criança que diz: não fui eu que fiz, não. Ela sabe que foi, mas ela vai dizer: não fui eu que fiz. Hoje, esse mesmo trecho, aliás, essa mesma estrutura, de certo modo é repetida, porque aqui nasce a mentira como grande veículo da ação do mal e do pecado sobre a história da humanidade. Pecado de origem, desobediência a Deus. Veículo que conduz este grande pecado, que também é um pecado, a mentira. E no trecho do Evangelho de hoje, a estrutura é semelhante. Jesus está voltando para casa com seus discípulos, se reúne tanta gente que eles não podiam nem comer, porque Jesus está pregando a boa nova, ele traz para si, para escutar Jesus. Ele aqui é como se fosse Deus no jardim. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Mentira. Aqui, o recurso utilizado é o mesmo que a gente faz quando a gente quer fazer uma hipérbole, quando a gente quer exagerar uma coisa para puxar a verdade para si. Isso, na linguagem da sociologia, chama-se ideologia. É quando eu distorço a verdade para o meu favor. Jesus não estava ficando doido, mas eram os parentes de Jesus que não queriam e não entendiam quem era Jesus. Junta-se os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu. Segunda mentira. A mentira aqui funciona como a destruição não só da pessoa de Jesus e da sua palavra, mas de tudo aquilo que ele está fazendo. E Jesus poderia dizer, está numa paciência danada nesse dia, porque vai rebater com parábolas. Ele vai dizer: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se ele está dividido, ele não vai permanecer. É como se ele dissesse: ele é o pai da mentira, ele não vai ganhar. E dentro disso ele vai dizer: tudo será perdoado aos homens, tanto pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. E o próprio texto diz, em terceira pessoa, Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Ou seja, o pecado que não tem perdão é quando a própria mentira ignora que ela pode ser um dia perdoada por Deus. É quando eu nem consigo acreditar no perdão. É quando eu nem consigo entender
quem é o Espírito Santo? Este sim, o Pai da verdade, na oposição ao pai da mentira, que é Satanás. E aí eu já não tenho perdão, porque eu não quero receber esse perdão. E o texto se fecha como ele começa. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Quando você senta perto de uma pessoa, você quer fazer o quê? Você quer escutar a pessoa, né? Esta multidão é que deve ser prestada atenção por nós leitores. E aí lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus que Adão e Eva não fizeram? Pode fazer, pode falar alto. Escutar. Eles estão escutando Jesus. Adão e Eva não escutaram, desobedeceram. Ele disse: não coma do fruto que está no meio da árvore. No fruto da árvore que está no meio do jardim. Eles não escutaram, desobedeceram. Aqui, quem está sentado em volta de Jesus, o escuta. Estes sim, agora, pertencem ao grupo dos que se irmanam com Jesus. Esse sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tenhamos, pois, a coragem, porque assim como ontem, hoje, a mentira continua sendo o maior veículo da ação de Satanás no meio da humanidade. Vocês não têm noção de como nunca antes, hoje, por causa dos recursos que nós temos, a mentira se transformou numa das mais poderosas armas da humanidade. E às vezes nós deixamos isso acontecer facilmente. É preciso muita intimidade com Deus para que a gente cresça, saia, desapareça, se desacople daquela imaturidade de origem, descrita aqui no texto do Gênesis como um protótipo, como um arquétipo, como um modelo. E busque, de verdade, crescer, não nos infantilizar eternamente em mentiras ou em hipérboles, mas aceitar com coragem a verdade sobre Jesus, a verdade sobre nós mesmos e sermos, portanto, profetas e discípulos da verdade. E não utilizar a palavra para o nosso bem, nosso bom proveito e usá-la principalmente como hoje, de modo ideológico e interesseiro. A palavra é divina, o que sai da nossa boca não volta. Não podemos desperdiçar, como sempre e muito se faz hoje, desperdiçar a palavra.